Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos começar com os nossos tradicionais recados. Vamos lá. Bom, já temos as palestras de outubro marcadas. Então, como é tradição aqui na nossa casa, sempre no último trabalho de cada dia da semana, a gente, no último trabalho do mês, a gente faz uma palestra. Então, no dia 29/10, terça, é o trabalho de terça, às 20h15, a palestra vai ser Joshua, a história de um reencontro, Aloysio Rocha. No dia 30/10, quarta, às 14 horas, Almas Gêmeas, o livro O Consolador. A palestrante vai ser a Inês Benzamini. E na quinta, às 20h15, que é no nosso trabalho, Ser Feliz dá Trabalho, Silvia Regina de Lúcia. Eita, dá trabalho mesmo. Porque a gente nunca está feliz com nada, né? Então, quando você está feliz, você resolve o problema, a um ou outro, né? Então, se está calor, a gente reclama do calor. Se está frio, a gente reclama do frio. Se não está nenhum dos dois, reclama que não está chovendo, né? Então, é meio trabalhoso isso aí, né? Mas vamos lá. Vai ser interessante. Ser Feliz dá Trabalho. Vai ser na quinta-feira. Já temos um evento marcado para o dia 19 de outubro, sábado, das 12 às 16 horas. É um evento tradicional aqui da casa, que é o Comidinhas. Então vai ter, nesse evento de outubro, a comidinha vai ser cachorro quente e mousses de limão e maracujá. Teremos também o bazar de roupas e calçados seminovos com peças a partir de R$5. E às 15 horas teremos uma outra palestra. A gente gosta bastante de palestra. O Amanhã Nasce Hoje, com Plínio Penteado. Tema também interessante. Ou seja, tudo que nós fazemos hoje vai refletir nas consequências de amanhã. Acho que é isso que ele vai falar. E começamos também, agora, no dia 1º de outubro, já estamos com a nossa campanha de sacolinhas de Natal. Que são as sacolinhas que a gente faz para fazer ação de caridade, que a gente leva. Esse ano nós estamos fazendo com a Fundação Francisca Franco, né, e nós estamos aceitando. Então vai ter as sacolinhas ali, pode retirar as sacolinhas e trazer com os ingredientes, lá, com os pedidos da instituição. Ou quem não quiser fazer isso, preferir, pode fazer a doação para a gente. Mas só que quando fizer o Pix, tem que colocar lá na mensagem do Pix, sacolinhas de Natal, para o nosso tesoureiro identificar para onde ele vai destinar o dinheiro, né? Porque tem mensalidade, tem pessoal que faz uma doação livre, então destinar aqui é para sacolinha de Natal. Então já está disponível lá a sacolinha de Natal na secretaria, só retirar a sacolinha e comprar atender a listagem que está lá, né? Ou faz a doação. Também estamos com a nossa campanha, os nossos tradicionais quadradinhos de lã. Ontem estávamos no verão, hoje já estamos no inverno. Olha que coisa maluca, olha que cidade legal. Então é essa aqui, ó, a gente faz essa coisa maravilhosa aqui. Então é só fazer os quadradinhos de 20 por 20, trazer aqui, que as nossas tricoteiras emendam tudo isso daqui. Quem não tem essa habilidade, assim como eu, e não tem essa técnica apuradíssima de tricô, pode doar a lã ali. E as tricoteiras, temos aqui várias tricoteiras muito boas, elas tricotam e trazem. Então essa campanha é permanente, porque a gente leva para uma instituição também para as crianças, né? Porque criança sente frio, né? Criança recém-nascida, pequenininha, né? Então a gente leva sempre esse quadradinho. Também aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas novos e seminovos. Pedimos que as roupas estejam em bom estado e limpas, né? Porque a gente não tem estrutura para lavar as roupas, tá? E para doação em dinheiro, fiquem à vontade, doando qualquer quantia, ou pode se tornar sócio da nossa casa com uma mensalidade de R$20, que ajuda a manter a casa e ajuda a gente a fazer as doações que a gente precisa fazer. Estamos com uma outra campanha também, essa daqui é bem legal, que é de arrecadação lá para o Instituto Amor Rosa. O que nós pedimos aqui? Coisas que a gente usa e nem percebe, né? Tampas e lacres de plástico, né? Então, a garrafa PET, garrafa de aquela pote de requeijão, aquelas tampas todas.
Lacres de latas de alumínio, né? Tomou cervejinha, refrigerante, tira aquele lacrezinho lá. O blister, que é a embalagem interna de remédio. E notas fiscais sem CPF. É só trazer tudo isso daí, a gente leva lá para o Instituto Amor Rosa. Quem quiser conhecer o trabalho do Instituto Amor Rosa, é um trabalho bem bacana que eles fazem, tá? E temos também o nosso atendimento fraterno. A gente faz tanto presencial quanto à distância. Quer conversar, bater um papo, está se sentindo bem, está achando que está tendo alguma influência espiritual, as coisas não estão indo muito bem na vida, quer entender alguma coisa, quer conhecer um pouco mais da doutrina, marca aí um atendimento fraterno. A gente faz com hora marcada, porque se for presencial tem que ter uma pessoa aqui para atender. A gente faz sempre esse atendimento meia hora antes do início das nossas reuniões, tá? E a distância a gente faz pelo WhatsApp ou pelo próprio chat do Facebook. Temos ali na nossa biblioteca livros seminovos, né? Quem quiser levar um livro para ler, só fazer o cadastro e escolher o livro. E também, aqui, uma coisa que a gente sempre fala, em todos os trabalhos falam, a gente bate nessa tecla constantemente, que é o Evangelho no Lar, a importância de fazer o Evangelho no Lar. Quem não faz o Evangelho no Lar não sabe como que faz, ali tem as orientações, mas é algo muito simples, tem um roteirinho que a gente segue, escolhe um dia da semana e um horário para fazer. É bom que traz uma proteção para a nossa casa, traz uma proteção para a gente, etc. Né? Lá em casa a gente escolheu domingo à noite, né? A gente faz no domingo, sempre umas 10 horas da noite, porque raramente a gente sai de casa no domingo, né? E já começa a semana com energia. Né? Dito tudo isso, podemos finalmente começar o nosso trabalho. Então, vamos começar com a nossa oração de abertura. Então, nesse momento, vamos serenando nossos corações, deixando nossas preocupações de lado, vamos relaxando, recebendo a energia que essa casa nos traz, vamos sentindo a presença de Deus, de Jesus nosso Mestre, vamos nos conectando com o plano espiritual, vamos nos acalmando, e vamos agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos esta noite, para mais este encontro, que possamos receber todos os conhecimentos, assimilar, levá-los adiante, sermos multiplicadores dessa doutrina, que possamos ter um trabalho com muita paz, com muita luz, que todos os amigos do plano espiritual estejam aqui conosco, nos guiando e nos intuindo. E assim, vamos agora, iniciando nosso encontro de hoje, com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, eu trouxe hoje para a gente conversar um pouquinho. O objetivo é falar um pouquinho da lei de liberdade. Mas antes de falar de lei de liberdade, eu tenho que falar um pouquinho das leis morais, né? E na verdade, o que são as leis morais, né? Essa reflexão, ela está pautada lá nos ensinamentos de Allan Kardec, presente na obra do Livro dos Espíritos, onde ele expõe de forma clara as bases que regem o progresso moral e espiritual da humanidade. Então, o que são as leis morais? As leis morais são um conjunto de diretrizes que orientam o comportamento do ser humano em seu percurso evolutivo. Elas não são impostas pela sociedade,
mas inerentes à nossa consciência. Então todos nós temos aqui na nossa consciência a lei moral. Quando eu começar a falar quais são, vocês vão começar a perceber. Sendo reconhecidas por cada espírito à medida que avança em sua compreensão espiritual. Ou seja, quanto mais nós evoluímos na nossa jornada espiritual, mais nós estamos seguindo as leis morais. Essas leis são universais, eternas e imutáveis e têm como objetivo promover a harmonia e o equilíbrio entre os indivíduos e o universo. Segundo Allan Kardec, essas leis são escritas na consciência de cada um de nós e cabe a cada espírito compreender e praticá-las, mesmo diante das provações e desafios da vida. Olha que coisa interessante, né? Então as leis morais, elas estão divididas em 10 grupos que incluem. A primeira lei é a lei da adoração, que trata da relação do homem com Deus. A segunda é a lei do trabalho, que aborda a importância do esforço para o progresso. A terceira lei, lei de reprodução, que regula a perpetuação das espécies. A quarta lei é a lei de conservação, sobre a necessidade de manter a vida e os recursos, ou seja, preservar a natureza, umas coisinhas aí que a gente não faz feito ultimamente. A quinta lei é lei de destruição. Você fala de lei de conservação, depois fala de lei de destruição, né? Olha que coisa louca. Lei de destruição, que apesar do nome, é a renovação e a transformação da matéria, que tudo se renova, tudo se... Então, a gente até nós aqui, né? A gente uma hora vai para algum lugar. O nosso corpo vai para algum lugar. Lei de sociedade, que reconhece o ser humano como um ser social. Então, somos sociais, né? Lei do progresso, relacionada ao desenvolvimento intelectual e moral. Lei de igualdade, que afirma a igualdade de todos perante a Deus. Lei de liberdade, que eu vou falar dela agora, que será o foco da nossa reflexão de hoje, né? E a última e mais importante, que é a lei de justiça, amor e caridade, que encerra todas as outras, mostrando que a justiça deve ser temperada com amor e caridade. Essas leis nos orientam em nossa caminhada terrena, auxiliando-nos a tomar decisões mais conscientes e a promover o nosso progresso espiritual. Mas eu trouxe hoje a lei de liberdade. Depois eu vou falar por que eu escolhi a lei de liberdade, vocês vão entender lá conforme eu estiver falando aqui, vocês vão entender. A lei de liberdade, no contexto espírita, não significa agir de forma desordenada ou sem responsabilidade. Ela se refere à capacidade de tomar decisões de acordo com o nosso livre-arbítrio, sempre respeitando o próximo e as leis divinas. Todas aquelas 10 leis que eu li para vocês lá. Essa liberdade está intimamente relacionada ao livre-arbítrio, que nos foi concedido como uma ferramenta essencial para o nosso crescimento moral. Deus nos criou simples e ignorantes, mas com capacidade de escolher entre o bem e o mal. E a nossa evolução espiritual depende diretamente dessas escolhas. Kardec nos ensina que a liberdade deve ser vivida com responsabilidade. À medida que adquirimos conhecimento e desenvolvemos nossas faculdades morais, somos chamados a fazer escolhas mais sábias, que promovam o bem, tanto para nós quanto para aqueles que nos cercam. E aqui, a lei de liberdade se manifesta de diversas formas na nossa vida. Liberdade de pensamento, né? Eu posso pensar, estou pensando um monte de coisa aqui, ó. Né? Vocês também, ó. Vocês criaram vários pensamentos. Então, quando eu entrei aqui, esse cara vermelho, barrigudinho, quem está falando, tal, não sei o que, né? Liberdade de pensamento, pode pensar o que a gente quiser. Somos livres para pensar, para criar, para imaginar. Nossos pensamentos são os primeiros passos para as nossas ações. Cabe a cada um de nós escolher o que alimentar em nossa mente. Pensamentos de luz ou de sombra. Então, pensamento é livre. Ninguém sabe o que a gente está pensando. E de acordo com os nossos pensamentos, isso molda todo o nosso humor, como a gente vai encarar os desafios da vida, como a gente vai lidar com tudo. Se a gente tiver nas trevas, nos pensamentos, pensamento ruim, etc., né?
Imagina, semana passada nós tivemos aqui uma palestra do Setembro Amarelo sobre suicídio, né? E ela estava justamente explicando, né? Que o suicídio é um cara que tá ok, ele tá legal. Ele apresenta sinais, mas a cabeça dele está totalmente nas trevas, né? Aí até que ele toma uma decisão de tirar a própria vida. Mas normalmente, tanto que ela fala na palestra que a gente tem que ficar atento aos sinais, né? Liberdade de consciência. Cada indivíduo tem o direito de seguir suas próprias crenças, desde que essas crenças não interfiram no bem-estar dos outros. Respeitar a diversidade de crenças e opiniões é essencial para a convivência pacífica e harmoniosa, né? Aí a gente vai cair em vários assuntos, né? A gente não tem uma tendência a não respeitar. Eu vou citar alguns exemplos aqui, mas a gente tem uma tendência a se preocupar com o que o outro faz, né? Com o que ele pensa, qual a religião que ele tem, opção sexual, como se isso fosse da nossa conta, né? Então, é liberdade de consciência isso. Liberdade de ação. Embora possamos agir de acordo com nossas vontades, é preciso entender que nossas ações têm consequências. Lembra quando a mamãe dava aquela lição, não coloca a mão no fogo, né? Mas a gente é louquinho, né? Quer colocar a mão no fogo, queima a mão, né? É verdade, né? A gente eu e minha esposa, a gente estava viajando esse final, uns dias atrás aí, né? Aí nós vimos lá uma placa, né? A gente estava em São José dos Campos, estava lá a placa, né? São José dos Alpes, né? O mirante São José dos Alpes, né? Aí nós fomos perguntar para alguém, né? Pô, dá para chegar nesse mirante aí? É fácil de chegar nesse mirante? O cara falou, o cara olhou pro nosso carro, com esse carro, eu não ia não. Porque, carro baixo e tal, é tudo cheio de pedra, tem areia. Adivinha o que a gente fez? Lógico. Falou que não podia ir. Aí que fiquei com a vontade de ir ainda, né? Então, bom, não chegamos até o final, porque a gente teve que voltar, que realmente o caminho era complicado. Aí a gente ficou com medo, né? Porque lá não tem sinal de celular, vai que estoura uma roda, como a gente vai voltar aquele lugar lá, né? Lá em cima, lá no pico do negócio, imagina, né? Lógico que a gente foi, né? Então, mas eu tinha consciência que eu poderia me ferrar, porque o cara falou pra mim, né? Interessante isso, né? Então, embora possamos agir depois das consequências, né? Da liberdade de ação, o Espiritismo nos ensina que a lei de causa e efeito, ou seja, colhemos o que plantamos, né? É isso aí, né? Nossas escolhas livres nos trarão lições e através delas progrediremos espiritualmente. Vamos dar alguns exemplos. Exemplos que acontecem no nosso dia a dia, né? Por exemplo, decisões profissionais e o trabalho com ética. Imaginemos uma pessoa que está no trabalho e recebe a proposta de fazer algo que contraria seus princípios éticos. Ele tem a liberdade de escolha. Pode seguir o caminho da corrupção, prejudicando o próximo para obter vantagens materiais, ou pode se manter fiel à sua consciência e agir com honestidade. Essa escolha determinará não apenas sua evolução moral, mas também as consequências que enfrentará futuramente, no exercício da liberdade. Temos a oportunidade de escolher o bem e o justo. Lógico, se você está fazendo algo errado no seu trabalho, se você teve uma oportunidade de desviar o dinheiro, de fazer alguma coisa desse tipo, e você fez, arque com as consequências. Pode ser demitido por justa causa, pode ir preso, tá? Você pode acontecer. Ou você recusar aquela oportunidade, ser taxado como idiota, perante todos, mas estar construindo o seu caminho moralmente, né? Aí tem educação dos filhos, essa também é boa, eu gostei dessa. Os pais têm o papel de guiar os filhos, mas sem tiranizar suas escolhas. Eles devem ensinar o que é certo e errado, dando um exemplo moral, mas respeitando a liberdade de escolha que cada espírito, mesmo uma criança, possui. Um pai pode impor limites e orientações, mas o espírito da criança vai eventualmente decidir seu próprio caminho. E cabe aos pais aceitarem que não podem controlar todas as escolhas do seu filho. Aí você vê lá, né? Eu gosto de citar alguns exemplos, né? Que, por exemplo, a criança está lá, começa a seguir eu acho que é a fase mais difícil, quando você começa a adquirir uma certa idade, que você vai falar, o que eu vou ser na vida, né? E a gente sempre toma esse tipo de decisão quando a gente não tem maturidade para isso. E normalmente os nossos pais, eles guiam a gente para onde a gente deve ir, perante as experiências dele, o que é muito natural. Nossos pais nos amam, eles querem o melhor para nós.
né? Aí, imagina aquele lá que fala assim, um advogado bem sucedido. Meu filho tem que seguir a carreira de direito. Mas aí o filho quer fazer balé. Já pensou? O que é melhor para o filho? Entendeu? O que é melhor? Olha o caminho, né? Puxa, eu não gosto daquela pessoa que ele está namorando. Mas, meu, quem vai conviver com essa pessoa que vai acordar todos os dias de manhã? Será que essa pessoa faz o meu filho feliz? A gente sempre quer conduzir de acordo. Os pais têm essa. O que é natural, não é errado, né? Mas o filho, ele tem o poder de decisão dele, tem o livre-arbítrio dele, ele tem que seguir o caminho dele. As clínicas aí, eu tenho uma cliente que ela faz um trabalho para filho de rico, sabe? Que é assim, normalmente quando para ajudar na escola, ela faz um trabalho, ela é psicóloga, ela faz um trabalho nesse sentido, né? E ela fala justamente isso, né? Que famílias, não estou querendo generalizar classe social nenhuma, né? Mas normalmente a maior dificuldade dos filhos é justamente porque eles não querem seguir o caminho ou a profissão que os pais estão determinando que ele siga. Isso gera um conflito, isso gera um trauma na criança, porque essas crianças desde pequena elas já têm essa responsabilidade. Isso gera um trauma enorme, entendeu? Às vezes a criança quer seguir um caminho completamente diferente da família, ela tem outras afinidades, outras habilidades que ela gostaria de desenvolver. Isso também passa novamente pela questão também da orientação sexual, né? Questão de orientação sexual, racismo, uma série de coisas aí, né? Queira ou não, às vezes nossos pais são racistas, tá? Queira ou não, não é? Liberdade de opinião e respeito às diferenças. Essa também, olha só. Foi por isso que eu resolvi fazer esse evangelho. Domingo tem eleição. Gente, paz e amor, deixa o cara votar em quem ele quer, meu. Ele não é um idiota porque ele não gosta do candidato que você gosta, né? Eu e a Ana, a gente tem um amigo, né? E a gente chegou para ele todo empolgado, né? Pô, a gente vai no show do Titãs domingo, né? A gente foi nesse Titãs Encontro, nós fomos 2 shows, né? Eu não vou no show do Titãs. Minha mulher vai com minha família inteira, mas eu não vou. Eu, pô, por que você não vai, cara? Eles são todos de esquerda. Legal. Bacana. Tipo, você perdeu a chance de estar um sábado à noite, lembra? Lá no Pingo. Você perdeu a chance de estar um sábado à noite com a sua mulher, com seus filhos, porque os caras são de esquerda. Tudo bem, não importa o que eu sou, o que eu não sou, etc, entendeu? Mas, cara, o que uma coisa tem a ver com a outra? Sabe? A gente tem amigos de esquerda, a gente tem amigos de direita, entendeu? E às vezes a gente tá na roda de amigos lá, os caras lá defendendo aquela coisa, o cara que não sei do que, é um idiota, que não sei o que, como você bota nesse cara, que não sei o que. Gente, para, velho. Deixa ele votar em quem ele quer. Discute opiniões, debate os assuntos de uma forma racional. Não tem que ser nada, tem que ser imposto. Nada tem que ser colocado de uma forma. Se a pessoa Exatamente. tem a escolha dela, eu tenho o direito de ter. Exatamente. Eu acho que isso é o que eu chamo de papo inútil. Você não vai conseguir mudar a opinião do cara, entendeu? Porque você pensa diferente. Nem ele vai mudar a sua. Então, se os dois se respeitarem, fala de outra coisa, né? Vamos curtir esses momentos. A gente vai, né, na casa de amigos nossos que tem pontos de vista completamente diferentes dos nossos ideais políticos, do que a gente acredita, da forma como a gente acredita. Meu, tá tudo certo. Pra mim tá tudo certo. Sabe? Eu não perco meu tempo discutindo sobre isso, né? E aqui a gente vai cair também na questão política e a gente vai cair na questão de religião também. Porque o fulano lá, porque o cara é evangélico, ele vai lá não sei o quê, porque o cara não sei o quê, aquela religião dele não sei o que lá, que o outro usa burca, que o outro não sei o quê. Meu, é o que ele acredita, é o que ele tem fé, ele acha a mesma coisa da minha religião. Ele acha a mesma coisa, meu, vocês explicam que tem reencarnação, meu, vocês são loucos, cara, você acha que vocês vão morrer, vão voltar? Que papo louco, cara, que é isso, meu, você não acha? Quantas histórias, se você chega e começa a estudar a doutrina espírita e você conta para alguém que é leigo sobre o que a gente estuda aqui, o que a gente fala, meu, é papo de louco, entendeu? Papo de louco, o cara fala, nossa, meu, vocês acreditam em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa ainda.
Mas, cara, é o que eu acredito, é o que eu me sinto bem, é aqui que eu encontro a minha paz. Entendeu? Sabe? A minha mãe, eu fui criado numa igreja, eu fui criado numa família católica. A minha mãe tem 96 anos, ela acorda todos os dias de manhã rezando o terço. Você chega lá de manhã cedo, ela está sentadinha rezando o terço dela. Eu vou falar para ela alguma coisa nesse sentido? Eu ia na igreja de domingo, minha tia me levava na igreja de domingo. Entendeu? Eu ia lá de manhã, aquela coisa lá. E até hoje, eu sou espírita kardecista até hoje, de manhã, toda segunda-feira de manhã, que é rodízio do carro, que eu vou para o trabalho de metrô, eu entro, a entrada do metrô em frente a uma igreja. Eu passo lá de manhã e faço minha oração. Até hoje. Aqui é uma casa de oração, a igreja é uma casa de oração. Não importa a minha crença. Você entendeu? Você entra naquele lugar, tem paz. Até o clima de uma igreja é diferente. É fresquinho, é gostoso, é silêncio. Né? E eu moro no centro da cidade. Perto do meu trabalho também tem uma igreja, que é ali do Lago do Paissandu, que é uma igreja bem pequenininha. Uma igreja super gostosa. De vez em quando eu vou lá, meu. O dia está de corrida, está difícil, eu vou lá. E daí que eu sou espírita kardecista, não posso ir na igreja por causa disso? Qual o problema? Qual o problema? Entendeu? As pessoas que vão lá, as senhoras que acreditam, que vão todos os domingos lá rezar, pedir a Deus alguma coisa, elas estão desejando coisas boas. Não é um lugar ruim. Igreja católica, qualquer templo que você vá. Entendeu? Então, exatamente. Eu acho que a gente se preocupa demais em defender o nosso e esquece de respeitar o outro. Esse é o ponto. Aí, das diferenças, né? Respeitar a liberdade de opinião do outro, é um exercício de caridade e compreensão. O exemplo disso é evitar discussões agressivas e aprender a escutar, mesmo que não concordemos com o que o outro está sendo dito. A paz social depende da nossa capacidade de exercer a liberdade com respeito. Né? Eu falo, meu, eleição, principalmente a época de eleição, aliás, essas eleições aqui para São Paulo, pelo amor de Deus, né? Passou do limite do aceitável. Né? Aliás, está tendo debate agora, não sei se os caras vão estar vivos até domingo, né? Mas vamos ver, tomara que estejam. Mas enfim. E aqui, estamos chegando ao final, fala de liberdade com responsabilidade. A lei de liberdade nos lembra que ser livre não significa fazer tudo o que desejamos sem medir as consequências. A verdadeira liberdade é acompanhada de responsabilidade. Temos o livre-arbítrio, mas também colhemos os resultados de nossas escolhas, seja nesta vida ou em existências futuras. No Espiritismo, entendemos que o uso inadequado da liberdade, sem responsabilidade, pode nos levar a situações difíceis, às vezes até dolorosas. Mas é por meio dessas experiências que aprendemos e crescemos. Deus, em sua infinita bondade, nos concede oportunidades de reparação e aprendizado. Aí tem uma frase do apóstolo Paulo, que está lá na Bíblia, no Coríntios 6,12. Ele diz assim nessa frase: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Conclusão. Na verdade, quando ele fala tudo me permite, mas tudo me convém, eu gosto de comparar isso também com os excessos, né? Também, né? Comida, bebida, droga, tudo isso daí, né? Tudo é permitido. Não é nada, nem tudo me convém, e a gente tem que lutar contra que essas coisas não nos dominem. No final, a conclusão. A lei de liberdade nos oferece a possibilidade de escolher o caminho da evolução moral e espiritual. A cada dia, em nossas pequenas decisões, estamos exercendo o nosso livre-arbítrio, que é um reflexo dessa lei divina. Cabe a nós fazermos escolhas que nos aproximem do amor, da justiça e da caridade, promovendo o bem-estar não apenas a nós mesmos, mas também a todos que nos rodeiam. Então, era basicamente isso que eu queria falar com vocês. Na verdade, eu tinha um outro tema que eu ia trazer para a gente conversar hoje, mas eu optei por falar de liberdade justamente por causa das eleições, e porque eu acho que é um tema que, das últimas eleições para cá, eu acho que nos últimos 8 anos a gente está tendo muita briga por causa de opiniões políticas, né? E eu tenho visto muita gente defendendo pessoas que nem conhecem, nem sabem que eles existem,
nem sabe qual é o ideal político do cara, qual é o plano de governo dele, ninguém pesquisa absolutamente nada para entender um pouco, mas defende uma bandeira, vai numa passeata, briga com o melhor amigo. Eu conheço, eu tenho um amigo meu que ele deixou de falar com o irmão dele na eleição no ano que o Bolsonaro se elegeu. O Bolsonaro ele é extremamente de esquerda, o irmão é extremamente de direita, eles não se falam. Ué? Como isso? É uma defesa de ponto de vista sem o menor respeito das duas partes, os dois estão errados. A ponto de chegar e brigar por causa disso. Né? E não se falam, até hoje, né? Outro dia, ele é meu cliente também, é um amigo e cliente, conversei com ele, ele falou, não falo mais com ele não. Não dá pra conversar com aquele cara, ele é ignorante. Entendeu? Os dois, né? Entendeu? E direto e reto, a gente vai em casa de amigos, o cara vai lá, tem uma ideia política completamente diferente da minha, do que eu acredito, do que eu penso, como que eu gostaria, como futuro para mim, para minha cidade, do meu país, para minha família. São ideias completamente diferentes do que eu acredito, mas eu respeito a opinião dele. Primeiro, porque eu não vou conseguir mudar o pensamento dele. Segundo, porque eu gosto dele como pessoa, como um amigo. A gente convive bem, a gente só discorda disso, né? O time de futebol também, a gente discorda. Eu sou corintiano, não falei quem eu vou votar, mas futebol eu posso falar que eu sou corintiano, né? Mas é basicamente nesse sentido, né? Então há uma divergência, na maioria das vezes, mas a gente deixa pra lá, né? Não vamos levar essa conversa adiante. Pra quê? O que eu vou ganhar com isso? Vou ganhar um voto com um cara que eu nem conheço? Não vou ganhar nada com isso. Mas é isso, gente. Queria agradecer pela atenção de vocês. E vamos seguindo com o nosso trabalho agora com a prece de Cáritas. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes, piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus. Agora vamos aguardar a mensagem da noite. Boa noite a todos os amigos, encarnados e desencarnados, que aqui se encontram nestes momentos de muitas tragédias, muitos desenganos. A gente pode se perguntar, numa situação deplorável, numa situação que a emoção está a toda, numa situação de dor,
e etc. Qual é a pergunta? O que Jesus, nosso irmão, nosso mestre maior, faria no meu lugar? Pois foi ali que Jesus deixou tantas lições. E lições do nosso Pai Criador, deste universo, dessa infinita e maravilhosa criação. E como é que Jesus se comporta diante de problemas? Várias passagens, várias histórias. E Jesus, na sua calma, estavam indo para Jerusalém, todos eles com os apóstolos, seus amigos e outras pessoas, bateram na porta de um samaritano pedindo um lugar para que pudessem ficar, para repousar, para tomar uma água. Mas eles levaram a porta na cara. Não quiseram dar esse repouso. Fecharam a porta. Mas vejam a amorosidade. Que coisa mais linda que Jesus fez. Vamos continuar andando, meus amigos. Vamos tirar a poeira dessas nossas sandálias. E vamos caminhar, continuar um pouquinho mais. Tirar a poeira da sandália, ou seja, não vamos levar mais nada. Não quis? Não. Vamos insistir, não vamos brigar. Essa é a amorosidade maior desse mestre. Os apóstolos, os amigos que estavam acompanhando, principalmente os apóstolos, né? Jesus, faça aí cair um raio em cima dessa casa. E aí, cair uma chuva bem forte para arrasar. Não, meus amigos. Isso não é hora de fazer. Olha a liberdade, olha a liberdade. Só vamos continuar andando e daqui nada vamos levar. Nem a poeira das sandálias. Ou seja, a liberdade e a amorosidade e o respeito que Jesus, este mestre maravilhoso, nos deixou nesta passagem. E qual é a pergunta? Diante de problemas, diante de angústias, diante de ansiedades, o que Jesus faria no meu lugar? É só refletir um pouco nesta passagem e em outras. Meus queridos, fico muito contente em poder falar através desta senhora e recordar passagens, histórias, lições que vocês, todos aqui presentes, podem refletir. Muito obrigada por me ouvir. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos seguir agora o nosso trabalho e vamos agora com as nossas vibrações. Neste momento,
pedimos ao mentor espiritual do nosso trabalho, o Dr. Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, de colaboradores, que eles possam enviar durante estas vibrações um passe à distância para todos os frequentadores virtuais deste nosso trabalho. E através desse passe, que eles possam receber as energias benéficas e restauradoras para os seus corpos físicos e seus corpos espirituais. E assim, vamos vibrando pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. E vamos pedindo que essas guerras todas se acalmem, porque os seus governantes precisam, neste momento, não guerrear, mas sim conversar. Vamos pedindo que haja paz na Terra. E vamos vibrando também pelo nosso país. Vibrando luz, vibrando conforto, vibrando amor entre todos. Vamos também vibrando muita esperança, muita força para aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Vamos vibrando pelo conforto espiritual a todas as crianças, tanto as desamparadas nas ruas, quanto aquelas recolhidas em orfanatos. E até crianças esquecidas em suas próprias casas, em seus próprios lares. E vamos agora pedindo licença para vibrar por nós mesmos. Nós que estamos aqui e vamos sempre estar num caminho do bem, num caminho de paz. E muita luz, repleta de conforto para todos os espíritos encarnados e espíritos que ora estão reencarnando neste planeta, que sejam recebidos por pais maravilhosos. E assim, vamos agradecendo a fluidificação destas águas e ao bebê-las, sintamos o nosso reconforto, nossa paz. Aí, vamos agradecendo e pedindo a Deus Pai, neste momento, bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós. E vamos dizendo, graças a Deus Pai e graças a Jesus, Mestre querido. Que assim seja. Vamos seguindo agora as nossas orações. Vamos fazer agora a oração ao Dr. Bezerra de Menezes, o mentor do nosso trabalho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te conhecem e desejam o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo
através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daquele que sofre, seja males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos ombreiros do Senhor, derramai sua cura sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Graças a Deus. Bom, e assim vamos encerrando o nosso encontro de hoje. Quero agradecer a presença de todos que estão em casa. Então vamos agora, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos esta noite, agradecendo pelo Evangelho, pelas orações, que possamos sair daqui fortalecidos, que possamos ter uma semana com muita paz, com muita luz, que possamos ter inteligência e sabedoria para enfrentar os desafios, que possamos também ter a mesma inteligência e sabedoria para os bons momentos, com nossa família, com nossos amigos, e assim que possamos seguir em segurança para os nossos lares, que possamos nos reunir novamente na próxima semana. E vamos encerrando o nosso encontro de hoje, pedindo a Deus que nos conceda serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e a sabedoria para percebermos a diferença. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite.